Elisa, essas histórias, elas têm uma importância, uma relevância. Essas que não vêm à tona, que você usou essa metáfora, né? Ou essa analogia, debaixo do tapete, elas ficam é, não vistas, mas elas estão ali, né? Como se elas estivessem presentes de forma subliminar, de forma inconsciente. Não vamos falar disso, mas nós vivemos os efeitos dessa experiência. E aí você prioriza a importância dessas pessoas produzirem essa fala, essa catarse sobre o que estão experienciando, o que estão vivendo, porque é uma experiência muito única, né? Sair da língua materna, se afastar da sua família, seus laços parentais e reconstruir, refazer novos laços, né? A Exato. família de adoção que acaba acontecendo lá fora. E você acha importante as pessoas produzirem essa fala, compartilharem essa fala, daquilo que ficaria embaixo do tapete. Exato, porque para mim tem duas dimensões. Primeiro tem uma dimensão social, né, ah, que é a condição dos imigrantes, e principalmente dos imigrantes que trabalham com faxina aqui nos Estados Unidos, a grande maioria são imigrantes não documentados. O que significa isso? Significa que essas são pessoas que moram aqui e que algumas já moram há mais de 20 anos aqui, mas sem o documento de residência e sem o documento que dá permissão de trabalho. Então, essas pessoas vivem numa invisibilidade, colocada para elas por um sistema e numa invisibilidade que elas precisam até para se proteger, né? Porque elas estão absolutamente vulneráveis, né? Então, a, existe a ideia, né, dessas histórias colocadas para debaixo do tapete, tem essa dimensão social das histórias silenciadas e não, né, invisibilizadas, e tem a dimensão também pessoal, psicológica do indivíduo. Qual a história que eu também empurrei para debaixo do tapete? Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não foi só aí, quando eu comecei a pensar que existiam essas histórias, foi só aí que eu fui me dar conta da minha própria história, que eu também tinha empurrado para debaixo do tapete, e que eu estava num processo de tirar de lá. Quando eu imigrei, eu imigrei para os Estados Unidos em 1994, eu fui faxineira. Eu fui faxineira por anos, por 3, 4 anos. E, e, e essa história, depois, como se eu não quisesse mais lembrar dela. E foi só depois, fazendo faxina, que eu consegui. E isso que é legal também, porque as histórias, você tem uma força do coletivo, né? ah, de, né, para quem você está contando a história, quem está ouvindo. Então, foi com essa força do coletivo que eu também consegui levantar o tapete, tirar a minha própria história de lá. Então, acho que tem essas duas dimensões. Tem uma dimensão também cultural, tem uma dimensão política, tem uma dimensão histórica de documentar essas vidas, né? Porque são vidas, eu falo que são histórias extraordinárias, né? De pessoas consideradas pela mídia ordinárias, né? Que não está, né? Não é uma celebridade, ninguém, né? Mas são pessoas que estão fazendo o dia a dia, o mundo. Então, tem também uma intenção de documental, um aspecto também documental, de, de entrevistar essas pessoas e documentar essas falas, essas vidas, né? Aqui.